Olá, sejam bem-vindos ao IOB Concursos. Eu sou a professora Bárbara Brasil, a sua professora de Direito Civil. Nos nossos blocos anteriores, no início do estudo dos nossos contratos, vocês viram comigo num primeiro momento a formação dos contratos. Depois vocês estudaram comigo os vícios redibitórios e a evicção. Agora vocês estudam comigo o que são os nossos contratos aleatórios e os nossos contratos preliminares. Então vamos começar com os contratos aleatórios que estão regulados a partir do artigo 458 do Código Civil. O que é um contrato aleatório? Um contrato aleatório, ele é assim denominado porque as partes não conseguem saber de antemão as prestações que lhe competem dentro de uma relação jurídica contratual. Porque essas prestações estão sujeitas a um risco futuro. Esse risco futuro pode ser um risco de existência da coisa objeto do negócio jurídico, ou esse risco futuro pode ser de quantidade da coisa objeto do negócio jurídico. Então, como existe esse risco dentro do negócio jurídico, ou um risco quanto à existência da coisa pactuada, ou um risco quanto à quantidade da coisa pactuada, nós falamos que é um contrato aleatório. Nós temos dois tipos de contratos aleatórios, então. Se o contrato aleatório e o risco ele se insere na existência da coisa, nós denominamos de empty spei. E ele está regulado no artigo 458 do Código Civil. Se o contrato é aleatório porque há um risco na quantidade da coisa esperada, nós denominamos de empty ou res sperat. Empty ou res sperat, que está regulado no artigo 459 do Código Civil. Então, vamos primeiro ao artigo 458 do Código Civil, o que ele vem nos dizer quanto ao risco de existência da coisa. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a que existir, um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o preço que foi pactuado, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Pessoal, eu firmo com você um contrato de compra e venda de safra futura de soja. Se eu assumo o risco de existência da coisa pactuada, se lá na frente essa coisa não vier a existir, se lá na frente não houver a colheita da soja, eu vou ficar obrigada a pagar o preço pactuado. Por que eu vou ficar obrigada a pagar o preço pactuado? Porque eu assumi o risco de existência da coisa. Se eu assumi o risco de existência da coisa, se veio a coisa, eu pago o preço. Se não veio a coisa, eu não pago o respectivo preço? Não. Se não veio a coisa, eu também pago o preço, porque eu assumi o risco de existência da coisa. Eu só não vou ficar obrigada a pagar o respectivo preço se a coisa não veio a existir em virtude de uma conduta dolosa ou culpa em sentido amplo, que a gente chama do alienante. Então, se a coisa não veio a existir em virtude de uma conduta culposa do alienante, aí sim eu vou ficar desincumbida do pagamento do respectivo preço. Então, firmei o contrato de compra e venda de safra futura de soja. Se aconteceu uma geada que não era comum de se acontecer em um determinado período do ano e a coisa não veio a existir, eu vou ficar obrigada a pagar o respectivo preço, porque eu assumi o risco de existência da coisa. Mas se a coisa não veio a existir, porque aquela safra ela foi acometida de uma praga e o alienante não adotou toda a cautela necessária para evitar que aquela praga consumisse todo o produto, consumisse todos os frutos, nessa situação eu vou ficar desincumbida do pagamento do respectivo preço. Esse é o nosso contrato aleatório pela coisa, pela existência da coisa. Só que eu tenho o contrato aleatório pela quantidade da coisa pactuada. Olha o que fala o 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em quantidade qualquer, terá também direito o alienante a todo preço, desde que sua parte não tenha concorrido com culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Então, se eu assumir um risco quanto à quantidade da coisa esperada,
Se a coisa veio na quantidade esperada, ótimo, eu pago o respectivo preço. Se a coisa veio, mas veio em quantidade inferior à quantidade esperada, eu pago o respectivo preço, sem ter direito a abatimento. E se a coisa veio, por sua vez, em uma quantidade superior à quantidade esperada, eu não vou poder ser compelido a arcar com o excesso. Eu não vou ser compelido a pagar pelo excesso. Por quê? Porque as partes assumiram o risco de quantidade da coisa esperada. Então, veio em quantidade inferior, pago o preço pactuado. Veio em quantidade superior, eu pago o preço pactuado. Não vou estar sujeito a pagar a complementação, a pagar o excesso. Mas se eu assumir o risco de quantidade da coisa esperada e não veio nada, eu vou ser obrigada a pagar o respectivo preço? Não. Porque eu não assumi o risco de existência da coisa. Eu assumi um risco de quantidade da coisa esperada. Como eu assumi um risco de quantidade da coisa esperada e não da existência dela, se nada veio, eu não fico obrigada a pagar o respectivo preço. Esse é o artigo 459 do Código Civil. Só que eu posso estar diante de um contrato aleatório de uma coisa que já existe ao tempo da celebração do contrato. Como assim, professor? Porque o normal é que os contratos sejam aleatórios em relação a coisas o quê? Futuras. Como é uma coisa futura, normalmente ela está exposta a risco. Ou um risco de ela não vir a existir, ou um risco de ela vir a existir, mas vir a existir uma quantidade que não foi a quantidade esperada, que não foi a quantidade previamente imaginada pelas partes. Pois bem, quando o contrato ele é de uma coisa existente ao tempo da contratação, também pode ser um contrato aleatório se essa coisa existente ao tempo da contratação estiver exposta a risco. Se essa coisa existente ao tempo da contratação estiver exposta a risco, pode ser um contrato aleatório. Olha um exemplo bom, um exemplo prático que eu posso te dar. Agora, está sendo muito comum as pessoas elas comprarem pelo valor, pelo preço, no site da Ligue China, esses sites da China. Então, você vai lá no site da China, compra 3 blusas, uma saia, 2 calças e compra uma bolsa lá no site da China. É um contrato que você está firmando sobre uma coisa existente. Mas essa coisa existente está exposta a risco. Qual que é o risco dessa coisa? De quando ela adentrar em território nacional, ela ficar retida na receita. Ficar retida na receita por pagamento do respectivo tributo incidente sobre aquele bem. Tributo incidente sobre aquele bem que por muitas vezes chega a ser o dobro, chega a ser o triplo do valor do produto que você está adquirindo. É uma coisa existente, mas exposta a risco. Você pode assumir esse risco? Pode. Se você assume esse risco de só vir a receber a coisa depois de pagar o respectivo tributo incidente sobre aquele bem, caso a coisa fique retida na receita, o alienante vai ter o direito de receber o preço pactuado. Vai ter o direito de receber o valor ajustado. Porque a coisa existente estava exposta a risco e você assumiu esse risco. Olha o 460 do Código Civil. Se for aleatório o contrato, por se referir a uma coisa existente, mas exposta a risco assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse em parte no todo no dia do contrato. Ou seja, contrato aleatório de coisas existentes, mas exposta a risco. Esses são os nossos contratos aleatórios. O que seriam os nossos contratos preliminares? Lembram quando nós estávamos estudando as fases da formação dos nossos contratos? Na fase da formação dos nossos contratos, o que eu primeiro vi com vocês? Que eu tenho primeira fase, que é a fase das tratativas, das negociações preliminares. A segunda fase é a fase da nossa proposta. A terceira fase é a fase da celebração do contrato preliminar. E a quarta fase, que é a fase da celebração do contrato definitivo. O contrato preliminar, pessoal, ele antecede o contrato definitivo. O contrato preliminar, ele é uma promessa de celebração do contrato definitivo. Pelo fato de ele ser uma promessa de celebração de um contrato definitivo, o Código Civil colocou no artigo 462 que o contrato preliminar tem que conter todos os requisitos do contrato definitivo, salvo o requisito de forma. Então, pensa em um contrato preliminar comigo, a promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda é um contrato que antecede a contrato de
Compra e venda. Então, se eu quero adquirir um bem imóvel, não tenho valor, não tenho capital suficiente para arcar com todo o valor daquele bem imóvel, o que eu celebro? Uma promessa de compra e venda. E vou pagando paulatinamente essas prestações. A promessa de compra e venda é um contrato preliminar. Enquanto contrato preliminar tem que ter todos os requisitos do contrato definitivo, salvo o quê? A forma. Então, se eu estou diante de um contrato de compra e venda, no diversa sobre direito real incidente em um bem imóvel, que é propriedade, acima de 30 salários mínimos, eu tenho que obedecer um requisito de forma. Qual que é esse? Já aprendeu comigo? Maravilha. É o instrumento público. Então, eu tenho que lavrar a escritura pública. Só que aqui na promessa de compra e venda, ela é um contrato o quê? Preliminar. Enquanto contrato preliminar, eu não vou precisar de lavrar a escritura pública, não. Porque contrato preliminar tem que ter todos os requisitos do contrato definitivo, salvo a forma. Então, cuidado com o nosso contrato preliminar. O artigo 463 fala assim comigo. Concluído o contrato preliminar, com observância do artigo antecedente, ou seja, com todos os requisitos de validade do contrato definitivo, exceto a forma, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer uma das partes terá o direito de exigir o contrato definitivo, assinando um prazo para que a outra parte o efetive. Se a outra parte não efetivar dentro desse prazo, será garantida ao indivíduo que nós denominamos de adjudicação compulsória. Como é que funciona isso? Eu firmei o contrato de promessa de compra e venda. Efetuei o pagamento de todas as prestações. Eu vou ter o direito, então, o direito subjetivo, então, ao que? A celebração do contrato definitivo. A outra parte, ela pode se recusar à celebração do contrato definitivo. Se ela se recusar à celebração do contrato definitivo, ou seja, o promitente vendedor, eu vou poder ir em juiz e requerer a adjudicação compulsória daquele bem. Então, a ideia é, o promitente comprador pagou todas as prestações, ele tem direito de exigir do promitente vendedor a celebração do contrato definitivo. Salvo, é claro, se não constar a cláusula de arrependimento. Se o promitente vendedor se recusar a celebrar o contrato definitivo, vai fazer ele jus à adjudicação compulsória daquele bem. Ou seja, vai fazer ele jus a probabilidade, a possibilidade, de ele ir ao Poder Judiciário e fazer com que seja de forma coercitiva, o Poder Judiciário faça de forma coercitiva com que o promitente vendedor celebre o nosso contrato definitivo. Com isso, vocês acabaram de estudar comigo os contratos preliminares e os contratos aleatórios. Muito obrigada!